peso do que carregamos. Poderia um homem construído inteiramente sobre o dever aprender a deixá-lo de lado por amor? Na primavera de 1912, na cidade de Viena suavizada pela fumaça, o arquivista da corte imperial recebeu uma carta. Ela chegou numa terça-feira, uma terça-feira daquelas que não se anunciam como significativas, daquelas que simplesmente começam e terminam e são esquecidas. Mas esta não seria esquecida. Esta dividiria sua vida em antes e depois. A carta continha um único pedido. Uma viúva, recém-retornada de Praga após a morte do marido, estava doando uma coleção privada de manuscritos aos arquivos imperiais. Ela precisaria organizar a transferência pessoalmente. O arquivista poderia recebê-la quando lhe fosse conveniente? Ele respondeu naquela mesma tarde. Sim. Sexta-feira. Às 3. Passaria o resto da vida grato por não ter adiado. O arquivista era um homem de 41 anos, magro e preciso, do tipo que mantinha suas emoções dobradas como documentos em pastas livres de ácido, catalogadas por ano, arquivadas sob títulos aos quais ninguém mais tinha permissão de acessar. Seus colegas o admiravam. Seus superiores confiavam completamente nele. E, na privacidade de seu apartamento na Sonchalatergasse, ele jantava sozinho todas as noites e dizia a si mesmo que aquela era a vida que havia escolhido, o que não era totalmente falso nem totalmente verdadeiro. O que era verdade era isto: 12 anos antes, ele havia ficado noivo por um breve período de uma jovem que morreu de tuberculose 4 meses antes do casamento. Ele viveu o luto com a mesma minúcia que aplicava a todo o resto e, quando o luto terminou, guardou sua capacidade de intimidade no mesmo sistema interno de arquivamento que o restante, sob um título que dizia simplesmente, fechado. Ele não se considerava infeliz. Talvez essa fosse a parte mais triste. A viúva chegou na sexta-feira às 3h10. Tinha 37 anos, cabelos escuros, vestida com o cinza carvão do luto recente, e se portava com a compostura particular de alguém que chorou até que a compostura se tornasse a única alternativa disponível. Era tradutora de formação e de vocação. Seu falecido marido, um historiador, havia passado 20 anos reunindo correspondências entre diplomatas dos Habsburgo e intermediários otomanos. Os manuscritos que ela estava doando eram o acúmulo de toda a vida dele. Ela o havia amado, explicou. Queria que seu trabalho fosse preservado. O arquivista notou várias coisas ao mesmo tempo: que as mãos dela estavam muito quietas, que seu alemão tinha uma leve entonação de praga que suavizava as consoantes, e que ela falava do marido num tom que era dor sem amargura, algo mais raro do que a maioria das pessoas imagina. Ele lhe mostrou as salas de leitura. Explicou o processo de preservação. Foi profissional e preciso. Quando ela foi embora, ele ficou à janela e a observou atravessar o pátio abaixo, e sentiu algo se deslocar em seu peito como uma gaveta que esteve enterrada por anos e de repente cedia. Disse a si mesmo que não era nada. Estava errado, e alguma parte dele já sabia disso. Ela voltou na semana seguinte para revisar os documentos de entrada. Depois voltou na semana seguinte novamente, com perguntas sobre o sistema de catalogação. Com o tempo, ele suspeitou que algumas dessas perguntas não eram estritamente necessárias. Não se importou. Começou a deixar uma cadeira extra ao lado de sua mesa nas tardes em que ela havia dito que talvez voltasse. Parou de jantar sozinho às terças-feiras. Ela havia mencionado, certa vez, que gostava do café na Fleischmarkt, e ele começou a ir até lá, e em 2 ocasiões ela também estava lá, e ficaram 2 horas a mais do que qualquer um dos dois havia planejado. Viena na primavera é uma cidade feita para o acúmulo lento de sentimentos. As castanheiras florescem ao longo da Ringstrasse e a luz se estende um pouco mais a cada dia, e as pessoas que estiveram fechadas durante todo o inverno se veem se abrindo de maneiras que não haviam antecipado. Ele não era imune a isso, por mais que dissesse a si mesmo sobre seu temperamento e seus hábitos. Mas havia um problema. Havia, como em todas as histórias que importam, um problema. Ela havia lhe contado, no início do convívio entre eles, sobre o marido.
O descrevera com ternura e honestidade. Ele fora um bom homem. Fora dedicado. Ela o havia pranteado como se deve e pretendia continuar a pranteá-lo como se deve pelo tempo que fosse necessário. Ela não lhe contou tudo. O que não disse, o que carregava consigo desde Praga, era isto: os manuscritos que estava doando não eram apenas a coleção de seu marido. Guardadas dentro de uma pasta de couro no fundo da segunda caixa, envoltas em um tecido que ela mesma havia colocado ali, havia 17 cartas. Eram escritas com a sua caligrafia. Eram endereçadas a um homem que não era seu marido. Foram escritas ao longo de 3 anos, os 3 anos centrais de seu casamento, e eram cartas de uma mulher apaixonada por alguém que não era o homem com quem havia se casado. O caso, se é que pode ser chamado assim, nunca foi físico. As cartas existiram, o sentimento existiu, mas ela o encerrou. Voltou para casa, se comprometeu novamente com o marido e passou os anos seguintes se tornando, de fato, a esposa dedicada que havia prometido ser. Quando seu marido morreu, ela encontrou as cartas entre seus próprios pertences e compreendeu, com uma clareza quase violenta, o que significavam: que havia passado 3 anos apaixonada por uma ideia de um homem que nunca a escolhera, que havia lamentado esse amor não vivido em silêncio e que retornará ao seu casamento carregando uma ferida que jamais confessara. Ela colocou aquelas cartas na doação sem ter decidido completamente fazê-lo. Disse a si mesma que as retiraria. Não retirou. Disse a si mesma que isso, também, era uma forma de confissão. Não tinha certeza de acreditar nisso. O arquivista encontrou as cartas em uma quarta-feira no início de junho. Reconheceu sua caligrafia imediatamente. Passará meses vendo sua escrita nos formulários de doação, nos documentos de entrada, nos pequenos bilhetes que ela às vezes deixava ao devolver materiais. Ficou muito tempo com a pasta nas mãos. Do lado de fora, o ofurgue estava dourado à luz da tarde. Seu escritório estava muito silencioso. Ele leu. Não leu por curiosidade indevida. Leu porque era um arquivista e as cartas haviam chegado em uma coleção e ele não sabia, e então passou a saber, e naquele ponto já era tarde demais para não saber. E, enquanto lia, algo aconteceu que ele não havia previsto: as cartas não a diminuíam. A aprofundavam. A mulher que as escrevera era alguém em agonia, alguém lutando contra si mesma, alguém que havia feito a escolha mais difícil não uma vez, mas repetidamente, ao longo de 3 anos, até finalmente torná-la absoluta. As cartas não eram prova de uma traição. Eram prova de uma luta. Ele compreendeu algo, ao lê-las, que não havia compreendido sobre si mesmo. Ele estivera esperando uma prova de que ela era simples, de que amá-la seria seguro. Estivera esperando, em outras palavras, uma garantia que nenhuma pessoa capaz de sentir poderia oferecer. Guardou as cartas na gaveta de sua própria mesa e foi para casa. Disse a si mesmo que decidiria o que fazer com elas depois. Ela chegou na sexta-feira seguinte e ele não estava em sua mesa. Seu assistente disse que ele não estava disponível. Ela foi embora. Voltou na semana seguinte. Ele estava lá, mas estava diferente. Era o arquivista novamente, plena e precisamente, como fora antes de ela entrar em seu escritório com suas mãos imóveis e suas consoantes suavizadas. Respondeu às suas perguntas sobre a coleção. Não perguntou sobre o café. Ela caminhou de volta para casa ao longo da Ringstrasse, observando as castanheiras deixarem cair suas flores sobre o pavimento, e entendeu que algo havia mudado sem saber o que. Ela lhe escreveu uma carta. Não uma sentimental. Uma prática, ela deixaria Viena em agosto. Tinha uma oferta para trabalhar em um escritório de tradução em Zurique. Ainda não havia decidido, mas estava considerando. Desejou-lhe o melhor com a coleção. Ele leu a carta 3 vezes. Colocou-a na gaveta ao lado das 17 cartas que ela havia escrito a outro homem. Ficou com tudo aquilo por muito tempo. Então fez algo que o arquivista dentro dele fora treinado para nunca fazer. Quebrou o protocolo. Vestiu o casaco no meio de uma tarde de quinta-feira,
Disse ao assistente que sairia mais cedo e caminhou até o endereço que ela havia indicado em seu primeiro formulário de doação. Ela mesma abriu a porta. Olhou para ele com a compostura de uma mulher que vem se preparando para diferentes tipos de más notícias. Ele estendeu a pasta de couro. Ela entendeu imediatamente. A cor mudou em seu rosto. Não desviou o olhar. Ele disse, em voz baixa, que as havia encontrado por acidente, que não contará a ninguém, que eram dela para guardar ou destruir como quisesse. Disse que as havia lido, que lamentava, e que lê-las não havia mudado sua opinião sobre ela. Na verdade, havia mudado outra coisa. Ela perguntou o que havia mudado. Ele não era um homem acostumado a esse tipo de conversa. Ficou parado na porta de seu apartamento com a pasta nas mãos e o cheiro de junho entrando pela janela atrás dela e disse, com a precisão que dava tudo que acreditava ser verdadeiro, que havia estado fechado por muito tempo, que acreditara que isso era o mesmo que estar seguro, e que as cartas dela lhe haviam mostrado uma pessoa que sentirá demais, e ainda assim, escolherá bem, e que lhe ocorrerá, pela primeira vez em 12 anos, que sentir demais não era o mesmo que ser destruído por isso. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, não pretendia deixar as cartas na pasta. Pretendia retirá-las. Não se permitirá entender por que não o fizera. Ele disse que achava que entendia por quê. Ela recuou da porta. Ele entrou. Não se apressaram. Não havia motivo para pressa. Eram duas pessoas na maturidade tardia em uma cidade que já começava a estremecer em suas bordas, embora nenhum dos dois soubesse ainda o quão drasticamente o mundo estava prestes a mudar. Tiveram o verão, e o usaram com cuidado, como usam o tempo aqueles que aprenderam a não supor que ele é infinito. Ela não foi para Zurique. Ele não arquivou as cartas. Devolveu-as a ela em uma noite de setembro, na pequena varanda de seu apartamento na Soncholatergasse, e a observou segurá-las por um momento antes de deixá-las cair sobre o parapeito. Caíram separadamente, cada uma captando a corrente de ar e descendo até a rua escura abaixo, dissolvendo-se na escuridão comum da cidade. Ela disse, eu deveria tê-las queimado anos atrás. Ele disse, acho que você precisava colocá-las em algum lugar primeiro. Ela olhou para ele por um momento com todo o peso de alguém que foi verdadeiramente visto e que deixou de ter medo disso. Casaram-se na primavera seguinte, em silêncio, com duas testemunhas e sem cerimônia digna de nota. O arquivista usava seu melhor casaco. A viúva, que já não o era da forma como aquela palavra definirá, usava um vestido da cor das primeiras castanhas e não carregava nada. Ele tomou a mão dela na porta do cartório e ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que suas mãos não estavam imóveis porque estava se contendo. Estavam imóveis porque havia chegado, finalmente, ao lugar certo. Ele abriu todas as gavetas. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta pra gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.